Boa noite. Tem alguém aí? Tá me ouvindo? Márcio, veja se você consegue me ouvir bem. Flávia, boa noite, Flávia. Tudo bom com você? 8h30 em ponto. Boa noite, Dayana. E aí, Day, já acertou o bolo de churros? Vou fazer um amanhã. Diácono Reinan, boa noite. Samara, boa noite. Tudo bom? Meu pai, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar só um tempinho. O áudio tá bom? Porque eu tô falando baixo, que Cecília tá dormindo. Boa noite, Catarina, Charara, minha filha, que logo vai nascer. Vou fazer. Eu também tô com medo de errar esse bolo, porque eu errei uma vez, acertei outra vez, e aí não sei como vai ser o próximo, né? Vamos dar um intervalozinho, um tempo de 1 minutinho para ver se mais alguém vai entrar sábado à noite. Deve estar todo mundo descansando e curtindo um pouco. O áudio está ótimo, que bom. Eu não vou poder falar muito alto não, para não acordar Maria Cecília. Desse jeito. Como foi a missa no Santo Antônio? Quem foi? Márcia Alexandre entrou. Quem é Márcia Alexandre? Eu não conheço. Boa noite, Márcia. Vamos lá. Bem, para começar, né? Helena, boa noite. Cristine, boa noite. Maria, boa noite. Gabriela, boa noite, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Para começar, eu gostaria de convidá-los a fazermos a oração do Divino Espírito Santo, pedir que ele conduza essa live, né? Na verdade, a minha intenção era fazer a live só com o Padre Damião, porque eu sempre tive o apostolado no YouTube, que já ficou parado há muito tempo. Então, assim, boa noite, Isadora, minha prima. Então, eu já nem tenho mais tanta habilidade com isso. Mas, como uma forma de teste, boa noite, Juninho, Jovem Júnior, boa noite, Mariana. Como uma live teste, eu achei necessário trazer um tema para não ficar aqui só olhando, olha, gente, vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Aproveitar isso para a gente realmente falar de algo que pudesse frutificar de alguma forma na vida de vocês e na minha. Então, vamos fazer a oração do Espírito Santo e a gente já começa falando desse tema, porque eu fiz um roteirozinho aqui, que minha mente de gestante não está muito boa e o roteiro ficou um pouquinho longo. Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Madalena, Ananda e Corinho. Sejam bem-vindos. Bem, a proposta dessa live é falar um pouco sobre a vida espiritual pós-matrimônio e maternidade. Boa noite, Helena. Boa noite, Lu. Então, assim, eu tô vendo que tem muitos homens. Talvez esse assunto não seja tão específico para vocês diretamente, mas vocês vão poder, às vezes, compreender as mulheres ao redor de vocês, dos seus próprios lares, as inquietações que nós temos quando passamos a ser mãe, a ser esposa, todas as preocupações, e entender porque muitas vezes a gente não pode participar de maneira tão ativa na igreja, enfim. Também uma partilha pessoal da minha própria vivência, do que mudou na minha vida espiritual desde então, não como uma forma de ensinamento, porque cada lar tem a sua peculiaridade, né? Cada criança tem a sua exigência, então, mas como uma forma de mostrar para você que eu estou na mesma página que você, que nós temos as mesmas dificuldades e que com a graça do Espírito Santo todos nós conseguiremos progredir nesta vida espiritual. Então, inicialmente, eu queria falar o seguinte. Boa noite, Adriele, minha amiga, colega da faculdade, tudo bom? Inicialmente, o seguinte. Boa noite, Cida. Eu coloquei esse termo vida espiritual, mas mais como uma espécie de pegadinha, no sentido de que
nós não podemos jamais colocar a nossa espiritualidade em uma divisão. Como assim? A minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida com os meus pais, fora da minha casa. A vida espiritual é a nossa vida de maneira completa. Por quê? Fomos criados por Deus, por sua bondade. No batismo recebemos o Espírito Santo e vivemos pela graça de Deus. Então, assim, Deus ele está presente na nossa vida e deveria, pelo menos, de maneira intensa e a todo instante. Então, eu não posso jamais assim pensar, minha vida espiritual, vou cuidar da minha vida espiritual. A minha vida espiritual é o todo. E essas outras pequenas coisas, pessoal, profissional, maternidade, é que juntas formam essa vida. Então, quando eu coloquei esse vida espiritual, foi mais no sentido de vida de oração, as dificuldades de vida de oração, da vivência na comunidade, mas não da espiritualidade em si, porque a minha intenção é mostrar que a espiritualidade ela não vai ser vivida apenas numa oração vocal, apenas numa oração mental. Ela vai ser vivida de outras formas nesse nosso contexto de matrimônio e de maternidade. Boa noite para quem entrou. Eu não consigo acompanhar bem, porque senão eu perco um pouco meu foco. Então, assim, antes da gente adentrar no matrimônio e posteriormente na maternidade, a gente vê o seguinte, é sempre bom fazer uma autocrítica, tanto uma autocrítica quanto um próprio exame de consciência. Como era a nossa vida enquanto solteiras? A gente está falando para mulher, mas, por favor, homens, fiquem que acho que também vai ser bom para vocês. Como era a nossa vida enquanto solteiras? Geralmente, uma vida com mais tempo disponível, com menores responsabilidades. Nós tínhamos responsabilidades com os nossos estudos, com o nosso trabalho, mas não geríamos um lar, né? Não tínhamos pessoas responsáveis diretamente sobre nossa responsabilidade, que nós tínhamos que alimentar, que nós tínhamos que limpar, que nós tínhamos que lavar, porque se nós não fizéssemos isso, tudo bem, tinha quem fizesse. Então, nós tínhamos tempo livre. Oi, Amanda, tudo bom? Boa noite. Tempo livre. E aí, a gente pode pensar assim, o que a gente fazia nesse tempo livre? Será que realmente essa vida de oração, vou usar o termo vida espiritual, apesar de ter dado uma desmitificada, será que realmente essa vida era uma vida totalmente devotada a Deus? E aqui não entra a questão de assim, eu conseguia participar mais de grupos da igreja, de encontros, de retiros. Não estamos falando disso. Estamos falando ali daquele intervalo da sua casa, dentro de sua casa, em que você muitas vezes não tinha nada para fazer. E como era? Será que realmente você tinha mais tempo para se dedicar a Deus? Será que realmente naquela época ali você vivia a santidade como deveria ser vivida? Se olharmos assim, de maneira teórica, de maneira visual apenas, nós podemos pensar, sim, era mais fácil. Era muito mais fácil eu viver a santidade naquele contexto, num contexto totalmente desprovido de grandes responsabilidades e totalmente livre para poder caminhar aí adentrar no castelo interior, né? Como diz Santa Teresa d'Ávila, que são as moradas do castelo, da nossa alma. Mas a realidade, boa noite, tia, tudo bom? A realidade é que a gente não fazia isso. Em sua grande... Oi, Patrick, estou com saudade de você. O coronavírus está fazendo todo mundo sentir falta de todo mundo. A realidade, assim, se a gente fizer essa autocrítica, é que a gente pouco fazia, entendeu? Porque o cristão, eu sei que tem pessoas protestantes aqui, minha amiga Silvia, mas assim, eu vou falar um pouco com a visão católica, mas eu tenho certeza que você vai se encontrar aqui também. O cristão, a vida do cristão é uma vida de serviço, e é sobre isso que a gente vai falar. Eu era uma adolescente extremamente preguiçosa na casa de minha mãe, tá? E meu irmão que com certeza vai confirmar. Eu não estava a serviço do outro, eu estava a serviço de mim. E estando a serviço de mim, eu não dava essa abertura para que Deus agisse tanto na minha vida, apesar de estar na igreja, apesar de estar em grupos, etc, etc, etc. Quantas vezes a gente faz isso apenas pela nossa própria satisfação, pela questão de nos sentirmos bem, e isso também não é ruim, mas jamais voltado para o outro. Porque quando nos voltamos para o outro, estamos realmente nos voltando para Deus. E assim, feita essa autocrítica,
a gente já vai adentrar um pouco nessa realidade do matrimônio. Desculpem, viu, gente? Gestante fica com falta de ar. E aí a gente pode pensar assim, casei, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E de repente eu me encontro numa correria que eu nunca tinha me encontrado antes. Eu estou perdida, sem saber o que fazer. São tantas e tantas coisas para fazer e eu não sei o que fazer. E aí, como eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Mas será que eu amava a Deus sobre todas as coisas? Não. E aí é que entra a questão do sacramento do matrimônio enquanto meio de santificação nosso. Então, matrimônio é vocação e sacramento. Não é a junção de duas pessoas para eu ser feliz, ou para ter um filho, ou não. É um sacramento, é a junção de duas almas que juntas buscarão viver a santidade, formar uma família santa e um dia estar diante da glória de Deus. Eu acho que a maior decepção da minha vida vai ser, se Deus quiser, eu estar diante dele um dia e meu marido não está. Eu vou sentir que eu falhei. Então, assim, essa vocação, na nossa igreja existe a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, a vocação religiosa. Então, é uma vocação. A partir do momento em que eu caso e assumo essa vocação, muitas coisas, sim, terão que ser deixadas de lado para que o meu matrimônio seja priorizado. E aí vem o ensinamento, né? A gente entrando nessa realidade de uma vida mais atribulada, mais cheia de responsabilidades, vem o ensinamento de um grande santo da igreja. A Amanda está dizendo, as obrigações mudam, e essa é a questão de harmonizar as tarefas matrimoniais, serviços do lares com a missão religiosa. Exatamente. Então, assim, nesse contexto, olha quantas coisas ela citou e que a gente tem que balancear. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir. E aí a gente tem que entender que o nosso primeiro chamado vai ser no nosso lar. O nosso primeiro apostolado vai ser no nosso lar. E aí, como eu estava dizendo, vem o ensinamento de um grande santo da igreja, que é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele é o fundador da prelazia da Opus Dei. E São José Maria, quem quiser pode baixar o aplicativo que tem todos os livros dele, que se chama Caminho. Ele nos ensina a santificar a nossa vida através do cotidiano. Ele é chamado de o santo do cotidiano. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a se inquietar e não tem mais tanto tempo para rezar. E aí a gente fica querendo, dentro da nossa casa, ter uma vida como se vivêssemos em um mosteiro. Ou a gente se dedica demais às orações e aí já não se dedica mais ao outro, já não se dedica mais às tarefas mesmo do lar que fazem parte de um todo do matrimônio, ou a gente só se dedica a isso e esquece o lado religioso. Então, o que São José Maria Escrivá, ele vem nos ensinar? Através das suas tarefas cotidianas, você vai poder santificar. De que forma? Bom, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu detesto passar roupa. Agora, no final da gestação, eu não tô passando. Minha mãe passa de Maria Cecília, graças a Deus. E assim, ok, é um sacrifício para mim passar roupa, mas é um meio de santificação. Eu vou ali passar a roupa de meu esposo e oferecer a Deus aquele pequeno sacrifício, porque realmente é um pequeno sacrifício diante do sacrifício de Jesus na cruz. Mas nisso, dentro daquelas minhas obrigações cotidianas, eu vou a cada momento lembrando de Deus. Se eu fico focada só em ter um momento específico de oração, é importante, a gente vai chegar lá, mas se eu fico focada em ter apenas aquele momento específico, durante todo o dia eu vou esquecendo Deus. Então ele nos ensina o contrário. Por que não colocar Deus em todas essas tarefas? Santa Teresa d'Ávila também fala disso. Muitas vezes você vai encontrar Deus nas panelas. Porque muitas vezes aquilo ali tá difícil para você, tá te cansando, você não acordou bem. E é ali que você tá servindo a Deus através daquela sua ação. Somos responsáveis. Alguém fez solicitação para entrar. Eu não vou poder aceitar por enquanto, porque eu tenho muita coisa ainda para falar, né? E essa santificação é o seguinte: nós, mulheres, somos responsáveis pela santificação da nossa família.
Por que eu tô falando que nós somos? Um homem pode ser responsável? Claro que ele pode ser responsável. Mas assim, se a mim foi revelada a palavra, a mim foi revelada as minhas obrigações enquanto cristã, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, eu tenho que assumir essa responsabilidade. E assim, paciência. Se o meu marido também já reconhece isso, já tem uma caminhada, ele também vai assumir o papel dele. Precisamos entender o seguinte: quando casamos, o que é que nós nos tornamos? Um só. Se somos um só, quando eu mudo, o meu esposo muda. Quando eu melhoro, o meu esposo melhora. E isso não vai se dar de maneira assim direta. Por exemplo, eu mudei e aí eu vou ficar no ouvido do meu marido o tempo todo falando para ele que ele precisa rezar mais, que ele precisa fazer isso. Não, é através da minha mudança de postura e de vida que ele vai mudar. Oi, Rafa, tudo bom? Boa noite. Então, quando a gente casa, a gente precisa aceitar. A Amanda falava da missão religiosa, né? Das nossas missões religiosas. E essa eu acho que é uma das partes mais difíceis e mais dolorosas para quem tem uma caminhada. Porque quando a gente casa, a gente tem que aceitar que por um tempo a gente não vai mais conseguir ser tão presente em alguns grupos de oração ou em algumas pastorais e afins. Isso aqui não vai jamais excluir os preceitos. Os preceitos têm de ser cumpridos. Participar da missa, participar dos sacramentos. Boa noite, Néa. Participar dos sacramentos, confissão e demais solenidades próprias da igreja. E sim, quando puder, servir em alguma pastoral. Mas a gente não pode se inquietar nisso no começo e, assim, deixar de cuidar do mais importante. Eu pergunto a você, será que seria realmente interessante, no momento em que você não consegue se dedicar integralmente, você forçar a sua participação numa pastoral e o seu casamento ficar ruim por causa disso, porque seu marido trabalhou ali a semana toda e exige a sua presença? É uma questão mesmo que a gente tem que ponderar. E aí tem que entrar a sabedoria. E, mais uma vez, a concepção de que a nossa vocação primeira é o matrimônio. Por isso que eu digo, não, aqui estão excluídos os preceitos e as nossas obrigações enquanto cristãos católicos, claro. Jamais você vai deixar de ir à missa por causa de... porque meu marido não quer ir. Não, aí já não se encaixa. Mas esse servir em comunidade, muitas vezes vai precisar mesmo de um tempo. E à medida que você for ajustando sua vida, você vai ali se envolvendo novamente, mas sempre lembrando que o seu primeiro apostolado é a sua família. Não adianta você querer salvar aí 200, 300, 400 almas e não salvar a vida daqueles que estão do seu lado. Né? Não ajudar na santificação desses, não vai adiantar. Porque esses foram confiados diretamente a gente. E aí, né, como eu falava, tem essa santificação através do próprio servir, mas é evidente que nós precisamos de momentos específicos de oração e de meditação. Por quê? Para que a gente cresça, tanto na vida religiosa, no próprio matrimônio em si, e para que as virtudes cresçam em nós, nós precisamos da graça de Deus. Ora, eu estou aqui assumindo que eu sou a responsável pela santificação da minha família. Como eu vou santificar a minha família se eu não tiver intimidade com Deus? Isso não vai acontecer. Por quê? Se há algo de bom em nós, esse algo bom vem de Deus. Então, é óbvio que nós precisamos de momentos específicos de oração, momentos específicos de meditação. E é aqui que vai entrar a sua oração pessoal, o seu exame de consciência diário. Tudo isso para você identificar, inclusive, em que você falhou, de que forma você não agiu como cristã ali dentro do seu matrimônio, ou dentro da maternidade, que eu vou falar mais à frente da maternidade. E, gente, o matrimônio, ele é realmente assim uma escola onde nós podemos pôr em prática a vida cristã. Por quê? Na casa de os seus pais costumam ser o quê? Um pouco mais tolerantes, porque aquele amor maternal e aquele amor paternal, ele tende a ser totalmente abnegado, né? E assim, por mais que tenha a obrigação de corrigir os defeitos,
Ele te ama independentemente do que você faça. E aí, no matrimônio, isso também deve ocorrer. Mas nós não construímos ainda toda uma história juntos. Então, assim, tem embates de personalidade, tem embates de diferenças de pensamento, inclusive. Então, ali é uma escola. Por quê? Porque ali você vai pôr em prática tudo aquilo que você tem pedido a Deus. Paciência, benevolência. E tudo aquilo que Jesus era manso, mansidão. É uma grande oportunidade da gente viver isso. A gente não pode jamais achar que o matrimônio ele nos afasta dessa vivência espiritual. Não, pelo contrário, ele consegue nos levar a uma santificação ainda maior. A gente pode ficar meio iludido de que, por exemplo, eu tinha essa ilusão. Eu acredito que no convento seja bem mais fácil viver a santidade, a vida espiritual. Não, não é não. Ali as pessoas estão praticamente sozinhas, com suas inquietações, com suas dúvidas, elas não têm com quem partilhar. E a gente não. Dentro do matrimônio a gente tem muito mais oportunidade. Então, assim, a prática do silêncio, né, que é uma prática que nos enriquece tanto espiritualmente, e no matrimônio a gente tem essa oportunidade, principalmente de silenciar quando a alma está revolta. Quantas e quantas vezes a gente quer responder e aí vai acabar ferindo? Quantos ensinamentos a gente consegue adquirir do matrimônio, né, da vivência matrimonial? Então, assim, a gente percebe que a espiritualidade ela não vai se manifestar apenas no orar propriamente dito, mas principalmente nessa vivência do evangelho dentro do nosso lar. E aí vem um outro ponto, já que estamos falando de oração e da importância dessa oração pessoal para conquistarmos essas virtudes. A oração em casal. Eu acho que isso é muito idealizado, é sonhado, quem não quer, né? Principalmente a mulher. Que esposa não quer que o marido ali sente do seu lado e faça a oração, ou uma oração espontânea, uma oração específica, desculpem, oração do texto, todo mundo quer. Só que isso aqui, dentro da realidade matrimonial, pode gerar um conflito. Por quê? Nós tendemos a impor as coisas, né? Nós tendemos a impor, inclusive, a oração. E não é que fazemos isso por um intuito ruim ou por essa questão mesmo de mandar. Ao contrário, é porque sabemos da importância da oração e queremos que o nosso cônjuge viva isso, porque sabemos que ele precisa também estar em conexão com Deus. Mas eu acredito que é realmente a aplicação da sabedoria. Você tem que convidar? Sim. Você tem que chamar? Sim. Você tem, sobretudo, que orar para que ele aceite. Por quê? Vamos supor, você ali, seu marido não tem o hábito da oração. Aí você fica nessa pressão, né? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E ele pode vir ouvir de má vontade, o que não vai adiantar muita coisa. Por quê? Ele vai vir de má vontade, vai ficar irritado, você vai ficar irritada e vai ser uma oração que não é sincera, né? Realmente não tá vindo do coração. Você tá tão irritado que como é que você vai alcançar Deus com essa irritação? É meio difícil. Renan falou que a vida matrimonial sem a presença espiritual fica bem mais fragilizada, com certeza. Só que às vezes a gente tem que assumir isso para si, entendeu? E aí também a questão do exemplo, do papel que você transmite. Não adianta você rezar e diante das circunstâncias do dia a dia você ser super agressiva. Você não ter o mínimo de paciência. Então, sim, eu acredito que o seu marido vai falar, vem cá, você reza tanto, para quê? Claro que nós rezamos no intuito de melhorar, ainda não somos perfeitos. Mas, assim, o seu exemplo, ele vai atrair muito mais o seu cônjuge para essa vida de oração do que as suas palavras. Então, muitas e muitas e muitas vezes, sim, você vai ter que se ajoelhar e rezar sozinha. E com isso, eu sei que aquela sua persistência e ele vendo ali a mudança que aquilo tem feito em você, no relacionamento de vocês, no matrimônio de vocês, ele vai aos poucos, entendeu? Eu vou começar a dar exemplos pessoais, né? Aqui a gente antes tinha muito hábito de rezar o terço, às 5h30. Só que aí começaram as mudanças de horário de sono de Cecília, eu passei a rezar só com ela no quarto e tal.
E assim, Márcio sempre aceitou muito bem. Mas já houve dias em que eu chamava e falava, não tô afim. E se eu ficasse, Márcio, mas você tem que rezar, Márcio, mas não. Ele não ia estar afim mais dia nenhum. Eu falava, tudo bem. Eu ia, rezava, no outro dia eu convidava, ele já rezava, tranquilo. Entendeu? A gente também precisa ter esse respeito pela liberdade do outro, porque estamos lidando com um adulto, esse entendimento da importância da oração vai chegar nele. E vai chegar, mais uma vez eu reitero, com o seu exemplo. Meu pai está dizendo aí que os filhos criaram asas e voaram. Mas ele deveria falar que quando eu tô lá, ele me pressiona a rezar junto com ele também, tá? Então é isso. Tô já finalizando a parte de matrimônio pra gente entrar na maternidade. E aí falamos dessa questão das tarefas, olha quantas responsabilidades, né, temos. E aí vem essa questão do cansaço. Eu falo por mim mesma, eu acho que a nossa geração, ela tem uma grande tendência a superestimar o cansaço, né? Estamos sempre muito cansadas, estamos sempre com muita dor de cabeça, estamos sempre... É uma geração assim, muito fraca mesmo. Eu me coloco no meio, tudo que eu falo pode saber que eu estou me colocando no meio. E subestimar, nós superestimamos o nosso cansaço, as nossas incapacidades, as nossas limitações, e nós subestimamos a nossa fortaleza, né? Que é uma virtude. Eu não vou adentrar no tema virtudes, porque eu vou falar disso com o Padre Damião dia 26. Então, temos essa tendência a subestimar a nossa capacidade de ser forte, de aguentar mais um pouquinho ali. E aí a gente passa a usar o cansaço como desculpa para que não haja um progresso espiritual. E esquecemos que Deus é prioridade, né? Deus está acima de tudo e de todos. E aqui, gente, eu vou falar de maneira específica para as mulheres, vai entrar a importância de você organizar bem o seu lar. Organizar bem a rotina mesmo de alimentação, de toda essa logística, né, de gerenciar uma casa, para que você tenha os seus momentos de oração, né? Às vezes a gente vai ter mesmo que abrir mão de meia hora de sono. Eu faço isso muitas vezes, para acordar mais cedo ali, porque tem que cuidar de outras coisas. Deus não pode ficar em segundo plano jamais, né? Apesar de falar de tudo isso, das dificuldades da vida em comunidade, mas jamais colocando Deus em segundo plano. Jamais, Deus sempre em primeiro plano. Então aí, aprenda a fazer orações, mesmo que breve, mas tenha esses momentos e jamais use como desculpa essa questão da oração. E tenha o respeito pela forma do outro orar. Eu não tinha esse respeito dentro do matrimônio de como o outro orava. Meu marido diz que eu rezo, quando eu rezo de noite, eu rezo uma missa, que é longa. E eu agora costumo fazer isso no quarto de Maria Cecília, quando eu vou colocar ela para dormir. E assim, uma vez eu lembro que eu falei para ele, bem assim, vamos rezar, mas assim, rezar de verdade. Rezar de verdade, que eu queria dizer assim, sua oração é muito curta. Mas assim, eu julgava a forma dele orar e não percebi que muitas vezes ele podia estar sendo muito mais sincero ali com Deus do que eu. Então, respeitar esse tipo de intimidade de cada um com Deus é importante, saber que cada um tem o seu carisma, cada um tem a sua forma de orar e seguir, né? E vamos seguindo. E, acima de tudo, fazer dessa nossa vida em casal, essa nossa vida... Não, Yuri, Damião, é dia 26. Dessa nossa vida em casal, uma vida de oração na prática, né? O catecismo da igreja, ele vai dizer que a oração é a elevação da alma a Deus. Então, não necessariamente são palavras. Você pode orar através da sua vida e deve orar através da sua vida. Então, assim, a gente já entrou nesse contexto de matrimônio. Meu pai falou para eu olhar, ver o horário. Meu Deus, já tem quase meia hora. Né? A gente entrou aí nessa vida de matrimônio, que já mostrou que tem muitas mudanças. Já mudou muita coisa da minha vida de solteira. Eu já não tenho mais tanto tempo. Não vai acabar o tempo, meu pai. É 1 hora. Eu tenho 1 hora. Fique tranquilo. E aí, a gente vai para a maternidade, né? Se falamos que a oração é a elevação da alma a Deus, e é também quando nós nos colocamos mesmo à disposição. Quando você ora, aqui não falo de louvor específico, né, de agradecimento, mas você se entrega
inteiramente a Deus, né? E pede que ele haja ali, permite que ele haja no seu ser de maneira completa. Que ele faça em você o que ele bem quer, o que ele bem entende, porque é melhor. E o que é gerar uma vida se não nos dispor a isso? Você está dispondo do seu corpo, você está dispondo o seu tempo, você está dispondo a sua vida toda por aquela alminha ali que Deus está colocando na sua vida. Então, primeiro assim, enxergar a maternidade como uma oração. A vida de mãe é uma vida de oração. Eu vou precisar beber uma água, só com licença. Entrei, né? É uma vida de oração. Eu vou deixar salva, Silmara. Perdeu metade, mas eu vou deixar salva. É realmente uma entrega completa a Deus. Primeiro porque você abre mão de tudo que você planejou, né? A gente hoje está nesse contexto de primeiro eu vou adquirir isso, vou adquirir aquilo, e depois... E a gente não está dando abertura para o agir de Deus na nossa vida. Então a gente não está sendo tão sincero assim no nosso orar e na nossa espiritualidade. Então, mas quando você permite que Deus mande essa alma para a sua vida, para o seu lar, você está realmente permitindo que Deus conduza tudo ali na nossa vida. E assim, aqui a gente tem que parar de enxergar o filho, primeiro, como um presente. Né? A gente tem essa tendência assim, de, é um presente, ou como um direito, que Deus tem a obrigação de lhe dar. Né? O filho é uma bênção, né? O Salmo fala que abençoado é o homem a quem Deus encheu a sua aljava, né? Abençoado é aquele que tem muitos filhos. Os filhos são bênção e, sobretudo, são almas que devemos cuidar. Então, quando entra a maternidade, eu acho que aí a vida espiritual, ela precisa de uma grande. E aí, cada filho, ele vai ter uma peculiaridade, ele vai ter uma exigência própria. Tem filho que exige mais atenção, tem filho que exige menos atenção. E aí entra novamente esse servir, amar, viver a vida espiritual dentro do contexto do serviço, né? É na fralda trocada, enquanto você estava ali dormindo bem, é no amamentar com o peito dolorido, é no cuidado de uma criança enferma, estando você mesmo enfermo. Então, a maternidade é aquilo que eu falei, é o amor abnegado, é um amor mais genuíno. Só que aí a gente se depara de novo com isso. Agora que eu não tenho mesmo tempo para rezar. Só que a partir do momento que eu não tenho tanto tempo mais disponível, tem um contraponto. Como eu vou educar o meu filho na fé se eu não estou tendo tempo de cuidar tão bem assim da minha fé? Se eu não estou tendo tempo de me dedicar tão bem assim espiritualmente, como é que eu vou cuidar dessa criança, da espiritualidade dessa criança? E aí nós precisamos realmente pôr em prática. Todo mundo sonha em filhos virtuosos, filhos pacientes, filhos fortes, filhos justos, filhos que utilizam aí a temperança, mas na prática não fazemos isso. Então, primeiro, você quer que seu filho seja virtuoso? Seja virtuoso. A criança, ela é imitadora por natureza. Não adianta você ler a Bíblia toda para a criança e ficar gritando com ela, tratá-la mal, agir mal. Ela vai agir mal. Ela vai fazer a mesma coisa que você faz. Eu mesmo não sou muito de gritar, não gosto, porque eu acho que se a gente grita com a criança, a gente está dando liberdade para ela gritar também, porque ela está vendo que ela está sendo criada daquela forma. E aí a gente vai dar bronca nela depois por causa disso? Não dá. Então, a gente precisa entender que a partir do momento que nos tornamos mães, nós nós precisamos entender, nós precisamos ser exemplo. E por mais que tenhamos dificuldade dessa vivência de oração de forma mais intensa, a gente vai ter que buscar, de alguma forma, essa presença do Espírito Santo constantemente para poder ser esse exemplo. E assim, os nossos filhos, eles só vão se empenhar em orar se nós nos empenharmos em orar. E aí vem um ponto muito importante. A paciência, porque a sua oração, muitas e muitas vezes, ela vai ser uma oração interrompida, ela vai ser uma oração barulhenta, ela vai ser uma oração incompleta,
Mas eu tenho certeza, não tenho dúvidas de que Deus fica muito mais feliz em ver ali você se empenhando em rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria de maneira sincera com seu filho, que foi cortado no meio porque ele fez cocô e você precisou parar para trocar a fralda, mas ele viu ali o seu empenho. Do que seu filho chorar e você falar, não, menino, peraí que eu tô rezando. Não, não interrompe. E não sei o quê. Você não tá praticando nada daquilo que você tá pedindo a Deus? Que diferença você tá fazendo na vida de seu filho? De que forma você tá ensinando a ele a importância daquele momento? Ele vai começar a rechaçar o momento de oração. Não, minha mãe fica tão irritada quando tá orando. Se eu interromper, orar realmente é bom? Como assim? Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que vai ser uma oração mais interrompida. E aí entra a importância de você começar a introduzir no cotidiano da criança todas essas questões espirituais e, no caso da nossa igreja católica, próprias da nossa igreja. É importante ter um oratório, porque a criança passa, Maria Cecília tem 1 ano e 2 meses. Ela passa pelo oratório, ela sempre, quando a gente fala assim, cadê Jesus? Vamos falar com Jesus, ela aponta. Ela sabe onde teoricamente estaria, né? Teoricamente. E eu nunca parei para falar assim, Maria Cecília, a gente faz o sinal da cruz, em nome do Pai e do Filho. Mas eu sempre faço, vamos rezar? Em nome do Pai. Então, eu comecei a observar quando eu faço assim, vamos rezar? Ela põe a mão na cabeça, né? Que é o em nome do Pai. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai incutindo a vida religiosa e a vida espiritual na vida dos nossos filhos. E aí a gente pode ficar com a sensação de que a gente teve uma regressão, né? Espiritual. Cristine aqui, dizendo que teve um orgulho danado de ver essa menina pequenininha. Obrigada, Cristine. Amém. Então, assim, a gente tem essa sensação, eu tive essa sensação de, meu Deus, eu tive uma regressão na minha forma de orar, porque, assim, hoje em dia, minha oração matutina é a minha oração do livro de orações de Maria Cecília, porque tem uma figurinha e chama a atenção dela, entendeu? A oração durante o dia é uma oração sempre mais simples, mas Deus é simples. É a gente que acha que para chegar a Ele precisa de muito e não precisa. Então, na verdade, na maternidade a gente percebe essa graça de encontrar Deus na simplicidade e na sinceridade daquela criança, né? E aí, aqui a gente introduz o terço. Eu rezo com ela no quarto. Hoje mesmo, para dar um exemplo para vocês. Comecei a rezar aqui no oratório. Ela saiu, ela estava muito agitada, eu vi que não estava dando. Interrompi e terminei de rezar quando eu fui colocar ela no quarto. Então, assim, essa flexibilidade e adaptando, e aos poucos você vai enrijecendo um pouco mais, sempre lembrando qual é a idade da criança, é importante. E jamais enxergar que a sua vida espiritual regrediu porque você está orando de uma maneira mais comum, né? Mais corriqueira. Quem disse que precisa de tanto? E aí, além dessa oração com os filhos, tem a oração pelos filhos. Eu tenho muita intimidade com o anjo da guarda de Maria Cecília, né? A gente precisa tomar posse disso. Não é Cristina, é Cristiane. Não, meu pai, Tiana é Cristine. Me corrija se eu estiver errada, Cristine, mas que eu saiba, esse Instagram é de Cristine. Enfim, essa intimidade com o anjo da guarda, eu tenho muita. E eu vou pegando isso pra mim, quando eu vejo que não tá dando mais, eu falo, toda noite eu falo, Nossa Senhora, eu vou dormir. E eu tô cansada. E eu não sei se Maria Cecília precisar de mim, se eu vou ouvir e tal. Fica aqui, porque a senhora é minha mãe, é mãe dela, é mãe de todos nós, e eu sei que a senhora vai cuidar melhor dela do que eu, inclusive. Anjo da guarda, por favor, se ela precisar de alguma coisa, me chama, me acorda meu esposo. Não nos deixe de forma alguma que a gente seja desleixado em alguma coisa ali diante da preocupação. Quando ela tá muito agitada, anjo da guarda, por favor, Deus me dê fortaleza para que eu tenha paciência. Ela só tem 1 ano e 2 meses. Então, você tá vendo? A sua vida, ela é um todo mesmo espiritual. Se você vai inserindo tudo isso na sua rotina, se torna um todo na presença de Deus. E aí, tendo essa intimidade, eu lembro de uma história de uma santa, só que eu não lembro o nome da santa, que
é uma lição para nós. Tá vendo meu pai Cristina aí? É uma lição para nós. Ela, apesar de todo o cansaço ali do dia, ela colocava o filho para dormir. E depois que o filho dela dormia, ela ainda passava 2 horas ajoelhada ajoelhada diante do berço do filho, orando por ele. Olha, nós como mães somos intercessoras dos nossos filhos, porque nós sentimos, né, essa coisa da necessidade deles, como ninguém mais sente. E nós sabemos o que Deus espera de nós na criação deles. Então, assim, é impossível uma mãe criar essa alma, levar essa alma para Deus, se essa mãe não ora por essa alma todos os dias. Hoje em dia, assim, a gente experimenta na maternidade esse amor que realmente não é um amor egoísta. Eu quase não lembro de orar por mim. Quase não lembro. Assim, muito mais da metade da minha oração é por Maria Cecília e depois por meu esposo. E eu sei até que a ordem é inversa, né? Mas paciência. E é isso, gente. A gente tem que inserir isso no nosso cotidiano e perceber. Estão me vendo, gente? Deu uma travada aqui, né? E perceber que o serviço a essas pessoas é através disso que a nossa espiritualidade vai se elevar cada vez mais. Como exemplo de mães, podemos ter aí a própria Virgem Maria, é claro. Esses dias eu vou olhar aqui o tempo, tá? Eu fiz uma breve reflexão. Ô, gente, me responde se vocês continuam me vendo, porque teve uma pausa aqui. Eu fiz uma breve reflexão, na verdade eu estava muito cansada. E a oração de uma mãe, no cansaço, ela se dá muitas vezes numa lágrima. A minha oração já se deu numa lágrima. Meu esposo nem sabe disso. A gente mudando essa rotina de sono dela e tudo, já para uma adaptação para o bebê que vai chegar em agosto. E aí eu estava muito cansada, tinha passado o dia sozinha, meus pais tinham viajado, porque minha mãe é o meu grande auxílio, meu pai também, na criação dela, assim, quando Márcio não está, Márcio trabalhando. E Maria Cecília não dormia, agitada, e eu cansada. E aí, paciência, Deus me dá paciência. Deus me dá paciência, Nossa Senhora pega na mão dessa menina, vai acalmando, porque eu não tô conseguindo acalmar. E aí, quando ela dormiu, aí eu só chorava, assim. Tava tão cansada que eu só chorava. Eu me ajoelhei e falei, meu Deus, me dê realmente paciência, porque eu tô no limite, assim, do cansaço. Hoje, eu tava com os braços cansados, acho que eu até partilhei isso aqui no Instagram. E aí, a minha oração, eu não conseguia nem falar. Eu falei, meu Deus, eu não consigo não, tô cansada. Só se deu nas lágrimas. Terminou, levantei, Márcio chegou, nem percebeu que eu tava chorando, já estava ótima. Aquela minha sinceridade ali, entregar toda aquela situação a Deus, entregar as dificuldades da minha família, da minha dificuldade, né, em administrar aquela situação, me deu fortaleza no final das contas, né? Então, essa entrega, ela é realmente muito importante e para que a gente consiga ir administrando essas dificuldades, né? Então, eu estava falando dos grandes exemplos, a Virgem Maria. E aí, rezando o terço bem justamente neste dia, eu pensando assim, porque a gente tem uma tendência a se vitimizar, né? E eu pensando, ai meu Deus, eu tô olhando a hora, eu tô tão cansada, não sei o quê. E aí, coincidentemente, eram os mistérios gozosos no dia, né? A anunciação do anjo. E ali eu fui pensando na dificuldade de Nossa Senhora naquela época. E ela não voltou atrás. E ela não reclamou nem um instante. Vamos à frente. Quando chegou na visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, eu me lembrei que Maria estava grávida. E eu me lembrei que Maria foi lá servir. Mesmo assim. Porque eu achava que eu tô grávida e tô nesse cansaço. Que grande coisa. Grande coisa. Foi o que Deus me falou. Grande coisa. E aí, quando eu cheguei no nascimento de Jesus, eu pensei, olha como eu fui abençoada no nascimento de minha filha. Eu tô aqui reclamando que ela não tá dormindo, mas ela está num berço confortável, com o ar-condicionado ligado. E Maria, gente, que perto de ter Jesus, caminhou tanto, teve na gruta e logo depois teve que fugir novamente. Percebe como a gente tem uma tendência a se vitimizar? Enquanto mães, nós precisamos realmente de fortaleza para poder lidar com isso. E mais uma vez, não subestimar a nossa capacidade de ser forte nesse sentido. E aí outros grandes exemplos, né, como Santa Zélia Martã, Santa Giana que doou-se na maternidade até a morte, né? Ela sabia que
se ela teve a opção ou de interromper a gravidez, a última gestação dela, e ali ela teve um problema, se eu não me engano, uterino, e ali ela tem a possibilidade de salvar a vida dela, ou não, ela preferiu salvar a vida do filho, de fato morreu, da filha, e de fato morreu depois do parto, né? Serva de Deus, Chiara Corbello, né? Corbello, é espanhola. São tantas mulheres que a elas foi pedido muito e a nós tem sido pedido pouco, sabe? Só tem pedido que sejamos mulheres realmente nos nossos lares. Então, assim, gente, já estou finalizando. A gente precisa realmente não ficar naquele saudosismo de como era antes, assumir a nossa realidade de agora. Minha realidade é matrimonial? Ok. De que forma eu posso elevar a minha vida de oração e a minha vida espiritual para que eu possa santificar essa minha família? A minha vocação matrimonial já caminhou para a vocação da maternidade? Ok, o que eu tenho que fazer? A gente precisa realmente se dispor para Deus agir na nossa vida. Eu até fiz uma mensagem final, né? E eu acho que vai dar tempo de ler alguma coisa aqui, se vocês quiserem falar. Também tenho certeza, Ciane, que a sua oração chegou completa ao céu, porque os nossos santos anjos, todas essas pessoas que intercedem, esses seres, né, que intercedem por nós, eles sabem muito mais das nossas necessidades do que nós. E se nós nos abrimos para todos esses auxílios, e principalmente, né, para a graça e a presença de Deus na nossa vida, ele completa a nossa oração, mesmo que nós não consigamos. Então, eu fiz uma mensagem final para a gente poder encerrar, né, falando o seguinte: a vida espiritual, ela é um todo, e é no matrimônio e na maternidade que temos a oportunidade de vivermos totalmente devotadas a Deus, cumprindo o dever que Ele nos convoca a cada instante. Precisamos diminuir para que Ele cresça, e no lar isso é imprescindível. Precisamos dar o comando do nosso lar para Deus. Eu costumo sempre falar: Jesus, Tu és o Senhor desta casa. Maria, Tu és a rainha deste lar, não sou eu. Então conduza-nos. Não busquemos o reconhecimento dos nossos. Façamos unicamente por amor a Deus. Essa inserção de fazer por Deus, isso é muito importante, porque se eu pensar assim, eu estou fazendo isso por meu marido, o meu marido, ele vai me decepcionar alguma hora, entendeu? Uma hora eu vou cobrar isso dele, e não é isso que Deus espera. Então, assim, não faça por ele, não faça apenas por seu filho, faça por Deus. É por Deus que criou aquela pessoa, que colocou aquela pessoa no seio do seu lar. É por Deus que lhe deu aquele filho para que você pudesse cuidar. É tudo para a glória de Deus. Nada por ele e nada por mim. Para haver sacrifício, deve haver amor. Se não houvesse amor, não teria havido o sacrifício de Jesus. Jesus se sacrificou, porque Jesus amou e amou até o fim. Amemos genuinamente os nossos, a nossa realidade, buscando melhorá-la, não por nossa satisfação pessoal, mas para agradar ao Senhor. Tudo aquilo que fizermos por amor a Deus ainda será pouco diante do tanto que Ele nos ama. Vida espiritual de mãe e esposa é uma vida devota. E aí, gente, para finalizar, realmente, licença, eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês, né? Fico feliz porque vejo realmente pessoas amigas aqui. Então, são pessoas amigas, são pessoas que estão realmente valorizando esse esforço de estar aqui para poder partilhar um pouco isso com vocês. E num sábado, então, né? Mas ainda agradeço muito. Vou tentar deixar salvo, espero conseguir. Espero que tenha sido algo que tenha enriquecido vocês. Só mais uma coisa que eu esqueci, mas agora eu olhei aqui pro lado e lembrei. O descanso do cristão é um mudar de tarefa. É jamais ficar sentado olhando pro tempo, né? Ou só na TV. Você pode ter o seu entretenimento, mas não é só isso. Então, assim, busque leituras espirituais. Busque coisas que elevem sua alma, forme o seu imaginário, sempre no sentido de te direcionar a Deus, né? E aqui para as mulheres eu vou deixar a dica desse livro, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça,
de editing style que eu pretendo retornar ao canal do YouTube para falar desse livro. E esse aqui, A Mulher Forte, de Monsenhor Landriot. Eu posso deixar depois no Stories. E aí a gente finaliza com a música, né? Porque quem canta reza 2 vezes. Então vamos lá. Não vai ter acompanhamento, tá? Nada pode ser melhor do que o nosso lar, território onde a vida decidiu brotar, onde se pode crescer, onde se pode aprender, ser amado e amar, perdoar e vencer. Cada sacrifício no dia a dia pode ser caminho de santidade e amor a Deus. Bem-aventurado é quem descobre em seu lar o maior tesouro que alguém pode ter. Meu pequeno santuário, o meu paraíso é estar aqui, vivendo assim a minha família. Que a sua família, a sua casa, seja o seu pequeno santuário, um lugar onde você encontre o seu caminho de santidade e levem os outros também à santidade. Boa noite. Não vai dar tempo de responder nada. Muito obrigada pelas mensagens. Qualquer coisa vocês deixem no comentário no IGTV que eu vou respondendo. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau.